Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui para mais uma aula de Física 1 e hoje nós vamos tratar um assunto um pouquinho complicado, mas nem tanto, que é a hidrodinâmica, né? Nós já estudamos a hidrostática, que é o estudo dos fluidos em repouso, e a gente vai falar um pouco, sem entrar muito em detalhes, sem aprofundar demais, porque pode ser realmente bem complexo, na hidrodinâmica. A hidrodinâmica é, então, o estudo dos fluidos em movimento, ok? Que está no livro didático de vocês, capítulo 9, no apêndice, tá? Apesar de ser um apêndice, eu queria tratar esse assunto com vocês porque ele está sendo cobrado nas provas, está sendo cobrado no Enem. Então, né, para vocês não dizerem que eu deixei de ensinar algo importante, né? Vamos tratar aqui nesse vídeo. Muito bem, a dinâmica dos fluidos, né, que é a hidrodinâmica, é a dinâmica dos fluidos, é importante porque nós vivemos em meio a um fluido, né? Que é o nosso ar. E esse ar está sempre em movimento, né? Ele tem um movimento natural. E quando a gente movimenta, né? Quando a gente caminha, quando a gente anda de carro, a gente provoca o deslocamento do ar, né? Já que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, né? E então a gente provoca toda uma dinâmica que a gente vai estudar um pouquinho dela aqui. Quando a gente nada também, está deslocando o fluido da água, etc. Então tem todo um movimento. Esses movimentos podem ser bem complicados, como os da atmosfera, que a gente vê às vezes aí, né, nos jornais, né? As fotos ou simulações, como essa aqui, parece um tornado, né? Pode ser bem complicadinho, né? Ou pode ser uma coisa mais simples, como um movimento num rio, que a gente costuma ver por aí. Muito bem. Falar de movimento de fluido, muitas das vezes a gente tem que falar de viscosidade, apesar de nem sempre a gente entrar em detalhes sobre ela, mas é importante a gente saber do que se trata, né? Viscosidade é uma forma de atrito, né? É um atrito entre as próprias moléculas, as partículas que estão compondo o fluido, né? Isso é muito importante, por exemplo, para lubrificação, né? Porque os lubrificantes eles utilizam a viscosidade a nosso favor, né? Dificultando o deslocamento do fluido. Então, mantendo o fluido onde ele deve estar, né? Então, num carro, por exemplo, num motor, é importante a viscosidade porque ela mantém o fluido ali entre as partes móveis do motor, fazendo com que não haja um contato direto entre elas que poderia danificá-los. A gente vê aqui nessa foto diferentes exemplos aí de viscosidade, né? A gente vê que é uma viscosidade baixa e a gente vê o fluido escoando bastante, né? Aqui já é uma viscosidade um pouco mais alta, tá? Aqui a gente vê que o fluido nem está chegando muito pouco aqui no fundo do recipiente. Aqui mais alta ainda, tem pouquinho fluido. Aqui é tão alta que o fluido nem chegou no fundo do recipiente ainda, e aqui é tão alto que ele nem começou a cair ainda. Então, diferentes viscosidades geram diferentes escoamentos. Só uma curiosidade, né? O vidro não é um sólido, como muita gente costuma pensar. O vidro, ele é um fluido. Só que ele é um fluido de viscosidade muito alta, então a gente não consegue observar o escoamento dele. Mas a gente pode observar em vidros muito antigos, né, que a extremidade mais baixa dele é mais grossa do que a extremidade mais alta, o que mostra realmente que ele está fluindo. Muito bem. Falar em movimento, a gente também tem que falar os tipos de movimento, né? Os tipos de escoamento, um fluido escoa, ele escorre. A gente vai falar, então, dois tipos, basicamente. O escoamento laminar, também conhecido como estacionário, que é aquele bem comportado. É aquele que a gente vê, por exemplo, nesse ar aqui, nessa faixa aqui, em que ele acabou de sair aqui da vela, das proximidades da vela, então olha como é que é bem comportadinho, né? Então todas as moléculas têm a mesma velocidade, praticamente você não tem choque entre elas, então a coisa é bem comportada, bem uniforme, né?
Então, como, por exemplo, as águas de um rio calminho, sem pedra no meio do caminho. Então, aquele rio bem calminho. Agora, um escoamento turbulento, como esse que vocês estão vendo aqui em cima, nessa região aqui, né? Que bagunça que tá isso aqui, né? Então, aqui é um escoamento turbulento, a velocidade das moléculas varia bastante ao longo desse escoamento, essas moléculas estão se chocando, ok? Então, isso aqui é um escoamento turbulento, como aquele fluxo num rio com muito obstáculo, com uma cachoeira logo lá na frente, enfim. Então, gera esse tipo de escoamento aqui bem turbulento. E aqui no meio a gente tem uma zona de transição, né? Entre o fluxo laminar e o turbulento. Muito bem, vamos começar a falar das grandezas matemáticas importantes. Muito importante para a gente é a chamada vazão de um escoamento, tá? Bom, a princípio, a gente tem que, num escoamento dentro de um tubo, por exemplo, né? Apesar de dentro de um rio também poder ser, mas só para ficar mais simples, a gente vai considerar dentro de um tubo, a massa de um fluido em qualquer seção de escoamento é a mesma, né? Porque, a princípio, esse cano não está furado, tá, pessoal? Então, a mesma quantidade de fluido que entra de um lado vai sair do outro. Não se perde nada no meio do caminho e nem entra nada no meio do caminho, tá? Então, a massa é constante. Para o nosso estudo, para simplificar o nosso estudo, nós vamos considerar o modelo de simplificação, no qual os fluidos não têm viscosidade, são não viscosos, e são incompressíveis, ou seja, o volume deles não muda com a pressão, tá? Um compressível é aquele que quando você comprime o volume muda. Se você pega, por exemplo, uma seringa com ar lá dentro, tampa o bico e empurra o êmbolo da seringa, você vai ver que o volume do ar diminui. É porque o ar é compressível, ok? Nós estamos tratando aqui incompressível, então isso não vai acontecer, tá? Muito bem. O que é a vazão, então? A vazão é a medida do fluxo de fluido, né? Usando o quê? Usando o volume de fluido, que a gente vai simbolizar por um V maiúsculo, tá? Que passa numa seção do fluido. A seção seria essa áreazinha S aqui. Ela é transversal, ou seja, ela é perpendicular ao tubo que está aqui em verde. Okay? Então, você tem um volume V, que é um volume de fluido, que no caso aqui, a gente pega aqui entre essas duas seções, S1 e S2, o volume contido aqui no meio, tá? O volume contido aqui no meio que é para a gente aí o volume que a gente vai considerar num determinado tempo, ΔT. O fluxo, que eu vou chamar de Z, já que F a gente usa para um monte de coisa, como força, por exemplo, então eu vou chamar de Z. Tem alguns livros que usam como Q também, tá? Mas não vou usar Q, o livro de vocês usa Z, então vou usar a mesma terminologia do livro. Seria então o quê? Seria o volume dividido pelo tempo. Ok? Volume por tempo. Por isso que a unidade dele vai ser uma unidade de volume por uma unidade de tempo. Se a gente pegar no Sistema Internacional de Unidades, o volume seria metro cúbico e o tempo segundos. Então, a nossa unidade seria metro cúbico por segundo. Apesar de que a gente pode encontrar em alguns livros também centímetro cúbico por segundo, ou até mesmo litro por segundo, ou litro por minuto. Poderia ser litro por hora, mas enfim. A gente vai dar preferência a metro cúbico por segundo, por ser uma unidade de sistema internacional. Ok? Muito bem. Agora vamos falar uma outra equação importante, que é a chamada equação da continuidade. Se a gente observa aqui a água saindo aqui da torneira, né, um escoamento bem laminar aqui, a gente vai perceber que à medida que a água vai caindo, a área da seção dela vai diminuindo. A área da circunferência aqui, ó, vai diminuindo.
ok? Isso acontece porque, à medida que ela cai, a velocidade vai aumentando, tá? Aí, como a velocidade aumenta, a área diminui. Vamos entender isso já já. Bom, antes de chegar nesse ponto, vamos considerar o seguinte. Se você pega duas seções do fluido muito próximas, muito pertinhas uma da outra aqui, tá? Duas áreas aqui bem pertinho, a velocidade é praticamente constante entre elas, né? Porque eu vou pegar ela muito pequena, muito próxima, infinitamente próxima, quando a distância entre elas se aproxima muito de zero, ok? Bom, nesse intervalo de tempo, que não é zero, tá, gente? É muito pequeno, mas não é zero. A distância percorrida, já que a velocidade é constante, a gente vai considerar um movimento uniforme. Aí a distância ΔS, vou chamar de ΔS, é igual à velocidade vezes tempo, né? Que é a equação do movimento uniforme. Eu vou colocar um 1zinho aqui, porque eu vou pegar depois e vai ter uma outra 2 também. Então, só para diferenciar, eu vou colocar um 1 aqui, para diferenciar da 2 que vai aparecer lá na frente. Ok? Então, aqui seria nessa área 1 aqui, tá? Então, aqui, se essas áreas são muito próximas, né? Claro que aqui na figura está muito distante, tá ok, pessoal? Mas se essas áreas são próximas, a gente, então, tem o ΔS igual a velocidade vezes tempo, tá? Bom, o volume de fluido que existe nesse espaço aqui, nessa distância percorrida, né? Ele é o quê? Ele é ΔS vezes A. Por quê? Né? Porque isso aqui é um cilindro, tá ok? Então, pega esse cilindro aqui, que pega desde aqui de cima, dessa área S1 aqui, até essa área S2 aqui, tá? O volume de fluido contido aqui no meio, tá? Ele é a área da base vezes a altura. É a fórmula da área do volume do cilindro, né? A fórmula da área do volume do cilindro e dos prismas também é isso, né? A área da base, que é esse A aqui, vezes a altura. Só que a altura aqui, no caso, é o ΔS, ok? E o ΔS, ele é velocidade vezes tempo. Então, eu vou fazer essa substituição, e aí o volume vai ficar, então, no lugar do ΔS, entrou velocidade vezes tempo. Então, ficou velocidade vezes tempo vezes área. Esse é o nosso volume. Só que a gente quer a vazão. Então, vamos lá na vazão. A vazão é o volume dividido por tempo. E o volume é essa coisa toda aqui. Tá? Então, a gente vai jogar essa coisa toda aqui no lugar do volume. E aí vai ficar, então, V1 ΔT A1. Só que tem um outro ΔT lá embaixo, ó, que é o ΔT do fluxo. Então, o que vai acontecer? Esse ΔT é o mesmo desse, vai cancelar. E aí a nossa vazão vai ficar simplesmente área 1, velocidade 1. Simplificou, né? Gravem isso aqui é importante para a gente. Agora, vamos pegar numa outra área 2, essa mais distante, mais longe, onde a velocidade é outra velocidade. A gente pode fazer o mesmo raciocínio, pegar uma área pertinho dela, etc. E a gente chegaria que o fluxo nela também é área 2, também é área vezes velocidade, só que aí seria uma área 2, numa velocidade 2, tá? Só que aí vem um detalhe, o líquido é incompressível, lembra? O escoamento não é viscoso, são as duas hipóteses que a gente levantou no início. Então, a vazão é constante, ou seja, a mesma quantidade de líquido que entra aqui em cima, ela acaba saindo lá embaixo, no mesmo intervalo de tempo, lógico, né? Para entrar o fluido aqui, tem que sair lá, né? Porque senão esse fluido vai entrar onde? Não tem buraco aqui para ele sair, né? E ele é incompressível, ou seja, ele não cabe mais no mesmo espaço, ok? Ele não se comprime. Então, a mesma quantidade de fluido que vai entrar aqui tem que sair lá embaixo. Para entrar de um lado, tem que sair de outro. Ok? Bom, então, se o fluxo é o mesmo, Z1 é igual a Z2, e o Z é a área vezes velocidade, então,
a área 1 vezes a velocidade 1 é igual a área 2 vezes a velocidade 2. Essa aqui é a nossa chamada equação da continuidade, tá? Ela vai ser muito importante para a gente na resolução dos exercícios, vocês vão ver logo em seguida. O que ela mostra para a gente? Se a área 1 vezes velocidade 1 é igual a área 2 vezes velocidade 2, isso é uma constante, quer dizer que se eu aumentar a área, o que vai acontecer? Velocidade vai diminuir. Para compensar o aumento na área, eu tenho uma redução na velocidade e vice-versa. Quer dizer que se eu diminuir a área, quer dizer que a velocidade vai aumentar. É isso que a gente observa no escoamento do filete da água da torneira, né? O que a gente percebe aqui? Se a água está caindo, a velocidade está aumentando, né? V2 é maior do que a velocidade 1. Então, se a velocidade 2 é maior do que a velocidade 1, para compensar isso, o que tem que acontecer com a área? A área 2 tem que ser menor do que a área 1, certo? É o que está acontecendo aqui, ó. Essa área 2 aqui, ela é menor do que a área 1 lá em cima, ok? Porque a velocidade está aumentando. É isso que a gente observa, é por isso que o filete de água vai ficando cada vez mais fino. Legal, né? Muito bem, agora vamos fazer um exercício para ilustrar um pouco isso, para a gente usar essas equações, para você ver como é que usa, tá? Muito bem, então a gente tem um reservatório aqui na figurinha, ele é preenchido com 31,4 litros de água através de um cano, e esse cano tem um diâmetro aqui, ó, de 0,01 metro, né, 1 centímetro. 1 centímetro de diâmetro, não é raio, pessoal, é diâmetro, e ele enche isso em 1 minuto. Qual a velocidade da água que atravessa o cano? Então, qual a velocidade da água aqui dentro? Tá vindo uma água com a velocidade V aqui, eu quero encontrar essa velocidade. E qual seria essa velocidade se o diâmetro na saída do cano fosse reduzido à metade? Se eu mudasse esse diâmetro aqui para metade, tá? Muito bem, vamos lá. Então, o que a gente tem em dados aí? O volume é 31,4 litros. Litro, pessoal, tem que passar para metro cúbico, ok? Vamos passar para metro cúbico. Então, é onde entra aqui esse 10 a menos 3. Por quê? Porque 1 metro cúbico são 1.000 litros. Então, para eu passar de litro para metro cúbico, eu teria que dividir por 1.000, tá? Você teria que dividir aqui por 1.000. Dividir por 1.000 daria 3 casas depois da vírgula, né? Andaria 3 casas com a vírgula. Para evitar andar com a vírgula, eu simplesmente coloquei esse 10 a menos 3 aqui. É a mesma coisa de dividir por 1.000. Bom, o diâmetro 0,01 já está em metros, ok. O tempo é 1 minuto que ele falou. 1 minuto, vamos colocar em segundos. Unidade de Sistema Internacional, 60 segundos. Bom, e a pergunta da letra A é qual é a velocidade? Então, vamos lá. Vamos atacar o fluxo primeiramente. O fluxo é volume sobre tempo, lembra? Volume sobre tempo. O volume a gente tem e o tempo também, ótimo. Então, volume 31,4 vezes 10 a menos 3, 60 segundos. Então, a gente vai ter aí um fluxo dividindo aí, né? 5,23 vezes 10 a menos 4. Ok? Na hora que você dividir 31,4 por 60, vai dar 0,523. Para não ficar 0, aí eu coloquei em notação científica, né? Andei uma casa com a vírgula, por isso que ficou 10 a menos 4. E olha a unidade aqui, metro cúbico por segundo, porque o volume nós usamos em metro cúbico e o tempo nós usamos em segundos. Bom, por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque o fluxo, ele é a área vezes velocidade. Aí eu consigo obter a velocidade que eu quero, tá? Bom, mas aí para obter a velocidade, eu tenho fluxo, mas eu ainda não tenho a área. Então vamos lá calcular a área agora. Como é que calcula a área? Bom, o cano é circular, né? A seção do cano é circular, isso aqui é um círculo, ó. Então,
A área πr quadrado, né? A área de um círculo. Beleza. Só que o detalhe, ele deu aqui foi o diâmetro, tá? Como é que você acha o raio? Se você tem um diâmetro, o raio, ele é metade do diâmetro, né? Ok? Metade do diâmetro. Então, se você vai pegar aqui e dividir esse carinha aqui por 2, tá? Dividir o diâmetro 0,01 por 2, vai dar o quê? Vai dar 0,005. Ok? Cuidado que tem 2 zeros aí, hein? Que aqui já tinha um, ó. Na hora que você dividir, vai aparecer mais um zero. Então, a área é π vezes isso ao quadrado, tá? Então, na hora que você fizer a conta toda, né, vai aparecer, vai dar esse quadrado aqui, dá 0,0000025, né? Acho que eu falei um zero a mais aí. E na hora que você colocar em notação científica, vai dar, então, 7,85 vezes 10 a menos 5, tá? Para tirar essa zeraiada toda que faz uma confusão desgramenta. Bom, aí agora a gente pode julgar na equação do fluxo, porque agora a gente já tem a área. Então, a gente tem o fluxo, que eu calculei aqui, tá até aqui em cima ainda. A gente tem a área, que é esse valor aqui, falta a velocidade. Bom, aí eu acho a velocidade, né? Então, esse valor aqui vai passar dividindo aqui, né? Então, vai dar a velocidade igual a esse número por esse. É onde eu encontrei, então, a velocidade de 6,6 metros por segundo. Essa é a resposta da minha letra A. Agora, na letra B, ele fala o seguinte, e se eu reduzisse o diâmetro à metade? Ou seja, se o diâmetro não fosse 0,01, mas ele fosse 0,05, ele fosse o raio que eu usei, né, na letra A. Qual vai ser a velocidade? Bom, não vai mudar o fluxo, tá, gente? O que vai mudar é a área. Então, eu vou calcular a nova área. Nova área, πr quadrado de novo. Só que agora o raio não é, o diâmetro não é esse aqui mais, tá? O diâmetro agora é 0,005. Só que eu tenho que ainda dividir por 2, porque eu vou precisar do raio, né? O que joga aqui é o raio. É por isso que deu 0,0025. O raio foi reduzido à metade também, porque o diâmetro foi reduzido à metade. Então, a sua área, ela vai ser 1,96 vezes 10 a menos 5 agora. Tá? Bom, usando a equação da continuidade, porque o fluxo é o mesmo, então a área vezes a velocidade no caso 1 é igual a área vezes a velocidade no caso 2. Isso aqui é o z, tá, gente? Pode até usar o z direto, ok? Se quiser usar o z direto, pode usar. Então, o que eu fiz lá no caso 1, né? A velocidade que eu estou usando aqui é a velocidade do caso 1, é igual a 1,96 vezes 10 a menos 5, que é a velocidade do caso 2, velocidade 2. Então, só trocando de lado aqui, né? E fazendo essa continha aqui, que é o próprio fluxo que a gente já tinha lá no início. Aí eu vou ter agora a velocidade, então vai ser esse número aqui, que é o fluxo, dividido então pela nova área, vai dar 26,4. O que a gente observa aí? A gente observa que quando eu reduzo o diâmetro à metade, a área da seção diminui 4 vezes, né? Porque como vai ao quadrado, né? Na hora que você eleva ao quadrado, a metade vira 4 vezes menor. E aí a velocidade aumenta 4 vezes, olha que legal. A velocidade ele era 6,6. Ela passou para 26,4, que é um número 4 vezes maior. Então, se eu diminuo o diâmetro 2 vezes, eu diminuo o raio 2 vezes também. E aí, como a área eleva o raio ao quadrado, isso faz a área ficar 4 vezes menor. Uma área 4 vezes menor vai gerar uma velocidade 4 vezes maior por causa da equação da continuidade. Ok? E esse foi o nosso primeiro probleminha. Outra equação muito importante quando se fala de movimentos de fluidos é a equação de Bernoulli, tá? Então, vamos ver como que ela se originou. A princípio, nós vamos tratar, mais uma vez, um fluido incompressível, que não é viscoso, tá, pessoal? E a densidade dele eu vou chamar de D maiúsculo. O livro usa Rho, mas eu não gosto dessa letra Rho, eu prefiro usar D, tá?
E aí ele está passando de uma região 1 para uma região 2. Então, eu vou considerar uma massa M de fluido, que ocupa um volume V, tá? Então, a gente tem um volume V aqui de fluido, volume cilíndrico de fluido. Vai passar de uma região 1, onde a área é menor, área 1, né? Para uma região 2, onde você tem uma área 2 maior. Por isso que o fluido ficou mais curtinho, tá? O volume do fluido é o mesmo, mas como a área é maior, né, ele ficou mais curtinho, ok? Bom, para ele passar dessa região 1 para a região 2 aqui, alguém vai ter que empurrar, né? Então, tem que ter uma força F1 aqui, tá? Essa força F1 empurrando o fluido para ele se deslocar, ok? Essa força está relacionada à pressão do fluido, que está originando o fluido lá da origem dele. Bom, então vamos lá. Ele tem uma velocidade V1 nessa região 1, tá? E na região 2 ele vai ter uma velocidade 2 com uma velocidade diferente. Ok? A área é diferente, e aí a velocidade é diferente, e a relação entre elas vem da equação da continuidade, né? Área 1 vezes volume 1 é igual a área 2 vezes volume 2. Bom, como eu disse, esse deslocamento ele depende de uma força F1, que está relacionada a uma pressão. Essa pressão que existe à esquerda aqui, ó, que está empurrando é uma determinada pressão numa área 1. Tá? Da mesma forma, você vai ter lá no volume 2, você vai ter uma força F2, que vem de uma pressão P2 que está do outro lado. Do outro lado tem uma pressão P2. Essa pressão P2, como ela é diferente de P1, ela gera uma força oposta aqui. Ela não está gostando de ser empurrada, não, né? Então, ela gera uma força contrária, ok? Que vai se opor ao deslocamento. Essas forças, tanto F1 quanto F2, elas realizam trabalho sobre o fluido, ok? Vamos falar desse trabalho agora. O trabalho, nós estudamos aí, o trabalho é força de deslocamento, né? Tem um cosseno também, mas aqui a força está na mesma direção do deslocamento, então cosseno de zero é 1, tá? Então, por isso que ficou só força vezes deslocamento. Ok? No caso aqui, o deslocamento D1 é esse aqui, está marcado aqui, ó. E o deslocamento D2 vai ser esse deslocamento aqui, tá? Aqui é o D2, tá? E aqui o D1, ok? Então, por isso que no caso aqui, no lugar do deslocamento, ficou velocidade 1 vezes tempo. E, no lugar dessa força aqui, eu vou usar a equação que a gente aprendeu lá na hidrostática, pressão igual a força sobre área, multiplicando cruzado, e aí a força é pressão vezes área. Então, no lugar dessa força aqui, eu vou colocar pressão vezes área, e o nosso trabalho ficou pressão vezes área, vezes velocidade, vezes tempo. Ah, mas olha aqui que legal. Tem uma área vezes volume aqui, tá? Vezes velocidade aqui, tá vendo? É volume não, velocidade. Área vezes velocidade é o fluxo, lembra? Então quer dizer que você pode colocar um fluxo aqui, ó. Trocar isso aqui pelo Z, né? A gente lembra até do Zorro, né? Mas é Z de fluxo. E o fluxo, ele é volume sobre tempo, lembra? Então, no lugar desse carinha aqui, pode entrar volume sobre tempo. Então, no lugar de A1V1, entrou volume sobre tempo, tá? Ah, mas tem um tempo aqui também. Ah, adivinha o que a gente vai fazer? Vamos cortar esse tempo com esse tempo, olha que legal. Então, o trabalho diminuiu a equação. Agora, o trabalho ficou só pressão vezes volume. Ó, ficou mais facinho agora. Só que no lugar do volume, eu vou usar outra coisa. Lembra que densidade é massa sobre volume? Também nós vimos na hidrostática. Se a densidade é massa sobre volume, você pode trocar o volume de lugar com a densidade. Então, o volume é massa sobre densidade. Ok? Só multiplicar cruzado, né?
Então, volume é massa sobre densidade. Então, no lugar desse volume aqui, eu vou entrar com massa sobre densidade. Vocês vão entender por que lá na frente, tá? É esquisito, mas vai valer a pena lá na frente. Bom, se eu fizer o mesmo raciocínio lá no volume 2, aliás, na região 2, eu vou encontrar uma equação quase igual. A única diferença é que tem um menos aqui. Por que tem esse menos aqui? Porque a força é contrária aqui, ó. O F2 está no sentido contrário, tá vendo? Então, por isso que tem esse menos, ok? Mas a ideia é a mesma. Além desses dois trabalhos, né, o trabalho da força 1 e da força 2, tem mais um trabalho, que é o trabalho da força gravitacional. Porque quando esse cara sobe daqui para cá, a força gravitacional realiza um trabalho também, né? O trabalho da força gravitacional, ele é a variação da energia potencial, lembra? Entre as regiões 1 e 2. Então, vamos lá. Energia potencial é mgh. Né? Quanta fórmula, hein? mgh, lembra? Então, na região 1 é mgh1, na região 2, mgh2. Ou seja, a variação da energia potencial é a diferença entre mgh1 e mgh2. Além disso, a gente tem uma energia cinética também, né? Se tem velocidade, né? Se tem velocidade, tem energia cinética. Energia cinética na região 1 é m meio de massa vezes velocidade de 1 ao quadrado. Na região 2, meio de mv ao quadrado sobre 2. Por que isso? Porque o trabalho, ele também é igual à variação da energia cinética do sistema, lembra? O trabalho total, né? O trabalho total, ele é igual à variação da energia cinética do sistema. O trabalho total, no caso, é o trabalho da força 1, da força 2 e da força gravitacional. Então, aqui eu tenho o trabalho da força 1, o trabalho da força 2 e o trabalho da força gravitacional, ok? São os três trabalhos que estão juntos aqui. É igual à variação da energia cinética. A variação da energia cinética é a energia cinética final menos a energia cinética inicial, ok? Complicou muito aí? Já vai simplificar já já. Bom, para simplificar, a gente vai dividir essa equação por m, tá? Porque vocês viram que a equação, vou até voltar aqui para vocês verem, tem m aqui, tem m aqui, m aqui, m aqui, m aqui, m aqui. Tá vendo que todos os termos têm m? Então, vamos cortar essa m-azada toda? Vamos dividir tudo por m? Aí, olha como é que vai ficar. Ficou P1, tinha um M aqui, sumiu, tinha um M aqui, sumiu, tirou esse M, tirou M, tirou M, tirou M. Então, já eliminou uma letra. Ok? Sobrou esses D aqui. Nossa, que chato entender aqui, está no denominador. Vamos tirar o mínimo? Ou melhor, vamos multiplicar a equação inteira por D, que é a mesma coisa que tirar o mínimo. Se você multiplica a equação inteira por D, ou tira o mínimo, tanto faz, né? Aí vai sumir esses Ds aqui, né? Que você vai cortar. Só que aí vai aparecer um D aqui, né? Porque aqui não tinha D, vai aparecer um D aqui e um D aqui também. Tá? Esse D de densidade, ok, pessoal? E aí ficou dessa forma aqui. Bom, agora eu vou dar só uma juntada nos termos. Eu vou fazer o seguinte: todo mundo que tem o termo 1, o índice 1, eu vou trazer para a direita. Então, esse carinha tem 1, esse carinha tem 1, esse carinha tem 1. Aí eu vou trazer para a direita. E o que tem 2, eu vou jogar para a esquerda. Esse cara tem 2, esse cara tem 2, vou jogar para a esquerda. Esse cara tem 2, já ficou na esquerda. Então, ficou aqui. Todo mundo que tem 1 ficou do lado de cá. E todo mundo que tem 2 ficou do lado de lá. Tá? Essa aqui é a equação de Bernoulli. Pronto. Tá pronta a equação, tá? Então, essa equação aqui, dessa forma, é como foi proposto por Bernoulli lá no século XVIII, esse sujeito aí simpático, né, o Daniel Bernoulli. Pode ser deixada dessa forma aqui, tá? Ou, para simplificar um pouquinho, vocês podem observar que o lado 1 é igual ao lado 2, ó, pressão, pressão, DGH, DGH, meio de dV1 ao quadrado, meio de dV2 ao quadrado. Então, se você quiser simplificar, pode colocar aqui P mais DGH mais meio de dV igual a constante, porque
Que aí você sabe que em qualquer lado, em qualquer região, né, ele é constante. Pressão mais DGH. DGH é uma pressão também, lembra? Que a gente estudou na hidrostática. A única novidade aqui é o meio de dV ao quadrado, que é a energia cinética do fluido por unidade de área, que é uma pressão cinética, na verdade, né? Aqui é uma pressão potencial, aqui é uma pressão cinética, e aqui é uma pressão externa do fluido. Isso tudo é constante, ok? Bom, qual o significado, né? Qual o sentido dessa equação? O que ela mostra? Ela mostra a conservação da energia, tá? Ela mostra basicamente a conservação da energia. Lembrando que ela só é válida quando você tem um regime estacionário, né? Laminar, né? Quer dizer, a velocidade do fluido não varia com o tempo, no mesmo ponto, e é um fluido incompressível não viscoso, ok? Então tem esses detalhes aí. Todos os termos, na verdade, são termos de pressão, então todos eles têm unidade de pressão, que no caso no sistema internacional é Pascal ou Newton por metro quadrado, então cuidado com as unidades. A hidrostática, que nós estudamos no ciclo anterior, é um caso particular da hidrodinâmica. É o caso particular onde a velocidade 1 é igual à velocidade 2. Se você pega a equação de Bernoulli e faz velocidade 1 igual à velocidade 2 igual a zero, olha o que sobrou, né? Sobrou P1 mais DGH1 igual a P2 mais DGH2. Se eu jogo os P's para um lado e o DGH para o outro, vai ficar assim, né? P1 menos P2 é ΔP. E aí eu posso aqui colocar em evidência o DG, porque a densidade é a mesma e a gravidade também, sobrou H2 menos H1, ou seja, é o ΔH, né? Lembra dessa equação? ΔP igual a DG ΔH, né? Essa equação que a gente viu lá na hidrostática. A hidrostática é um caso particular da hidrodinâmica. Se você pega um deslocamento horizontal, um escoamento horizontal, né? Ou seja, é como se essa área aqui tivesse no mesmo nível da outra, a diferença de nível é zero, tá? E aí a equação de Bernoulli se resume a P1 mais meio de dV1 ao quadrado, igual a P2 mais meio de dV2 ao quadrado. Também é um caso particular, onde o escoamento acontece todo no mesmo nível, não tem subidas e nem descidas, tá? E aí a gente vai perceber o quê? Como a soma do termo de pressão com o termo de velocidade é constante, aonde a pressão for alta, a velocidade vai ser baixa. E vice-versa. Então, aonde a pressão for baixa, a velocidade é alta. Ok? Isso é importante também, muito importante. Tanto que eu até coloquei mais uma figurinha aqui. Se você tem aqui no mesmo nível, né? Quando você passa no estreitamento aqui, ó, ou seja, no caso aqui a área 2 é uma área pequena, tá? A área 2 é menor, a área 1 é maior, né? Então, no caso aqui, a pressão é maior aonde a área é maior e aonde a velocidade é menor. Quando chegar aqui nesse pedacinho, aqui a área diminui, né? Quando a área diminui, a pressão também diminui, mas a velocidade aumenta, ok? Então, tem esses detalhes importantes aí também. Vamos lá fazer um exercício para a gente ver como usar isso? Como usar essas equações todas? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um tanque circular, tá? Ele tem um diâmetro aqui de 10 centímetros aqui em cima e vai ter uma saída de água embaixo aqui a uma altura de 30 centímetros, ok? Esse é Hzinho aqui. Na saída tem um diâmetro de 1 centímetro apenas, 10 vezes menor. E aí tem um detalhe. Calcule qual deve ser a vazão da torneira, tá? Ele quer a vazão, para que o nível de água permaneça constante. Ou seja,
para que não caia, né? Para que sempre tenha esses nossos 30 centímetros de diferença entre a entrada, entre o nível de entrada aqui e o nível de saída lá embaixo, tá? E aí vai usar a densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico, e a gravidade 10. Vamos lá. Então, vamos resolver esse exercício aí. Dados. A gente tem aqui um diâmetro de 10 centímetros, tá? Eu coloquei φ só para não confundir com densidade D, tá? Só para não confundir as duas coisas. 10 centímetros vai virar 0,1 metro, tá? A gente tem aqui uma altura de 30 centímetros ou 0,3 metros. A distância, perdão, o diâmetro D, aqui embaixo, né, de 1 centímetro, passa para metro 0,01 metro. E a gravidade, 10 metros por segundo quadrado. Densidade, ele deu em grama por centímetro cúbico, mas tem que estar em quilograma por metro cúbico, né? Importante que esteja em quilograma por metro cúbico, unidade de sistema internacional. Para fazer isso, é só multiplicar por 1000, né? Para passar de grama por centímetro para metro para quilograma por metro, só multiplicar por 1000, por isso que deu 1000 aqui. E aí ele quer saber o quê? Ele quer saber o fluxo. Vamos lá. Vamos aplicar a equação de Bernoulli? A gente tem a equação completa aqui, né? O 1 vai ser a entrada e o 2 vai ser a saída aqui, ok? Bom, para facilitar a minha vida, eu vou fazer aqui embaixo igual a zero. Vou chamar essa altura aqui de zero. Se eu chamo essa altura aqui de baixo de zero, a altura de cima aqui vira simplesmente H, tá? Que é o nosso 30 centímetros ou 0,3 metros. Isso já diminui um termo da equação, né? Esse carinha aqui é zero, ó. Então, esse termo aqui vai embora. É para simplificar a vida, tá, pessoal? Bom, a pressão lá em cima é a pressão atmosférica, tá aberto, né, para a atmosfera, então por isso que aqui ficou a pressão atmosférica. E aqui embaixo também é pressão atmosférica, tá aberto, né? Então aqui também é pressão atmosférica. Opa, se tem as duas pressões iguais, você pode passar um termo para um lado do outro, vai cancelar, né? Vamos simplificar mais ainda, né, galera? Então sobrou só isso aqui, ó. Bom, como tem D aqui, D aqui, D aqui, você pode dividir por D, né? Porque aí vai cancelar esse D com esse D com esse D. Dividir a equação inteira por D. Tá só simplificando, hein, galera? Ó, sobrou isso aqui. Só que tem um problema. Eu não sei a velocidade 1 e não sei a velocidade 2. O H eu até sei. Mas como eu não sei a velocidade 1 e velocidade 2, eu não consigo resolver, né? Eu não consigo achar. Eu preciso de uma outra equação, já que eu tenho duas incógnitas, né? Tem que ter duas equações. Só que a gente tem. A gente tem na equação da continuidade, né? V1 a 1 igual a V2 a 2. Então, nós vamos precisar calcular as áreas primeiro, né? A área 1 vai ser, então, π vezes o raio 1 ao quadrado. O raio 1 é 0,1 dividido por 2, né? Porque 0,1 é o diâmetro. Vai ao quadrado, vai dar 0,025π. Vou deixar o π indicado aqui, pessoal, depois a gente vai cortar, tá? E a área 2, π raio 2 ao quadrado. Então, o raio 2 é 0,01 dividido por 2, vai ao quadrado. Então, vai dar esse número esquisitinho aqui. Também vou deixar o π indicado com ele aqui, ok? Quero lançar na equação da continuidade, vamos lá. Substituindo os valores de A1 e A2 que nós encontramos, né? Vocês vão verificar que a gente tem π dos dois lados da equação, então a gente pode cortar esses π's, ok? E o V1 vai ser, né, 2,5 vezes 10 é menos 5, aqui ainda está com π ainda, pode cortar, vezes 10 é menos 5, dividido por 2,5 vezes 10 é menos 3, esse 2,5 também pode cortar, olha que beleza. Bom, aí vai dar 1, né? 10 é menos 5 para 10 é menos 3, a 10 é menos 2. Então, V1 é 1 vezes 10 é menos 2, é um centésimo de V2, ou melhor dizendo, V2 é 100 vezes V1. Fica mais fácil da gente aplicar na equação, né? Substituindo esse resultado na equação que a gente tinha lá, e agora vamos colocar os valores, né? GH mais meio de V1 quadrado igual a V2 quadrado, mais meio de V2 quadrado. Então, a gravidade 10, o H 0,3, o V1 ainda não sei,
vou deixar quieto, meio de V2 ao quadrado. Aí o V2, no lugar do V2, eu vou colocar 100 V1, porque a gente sabe que ela é 100 vezes maior, né? Então, vou substituir isso aqui, porque aí agora a gente vai ter uma incógnita só, ok? Que é o V1. Então, a gente está aqui, ó, com 3 mais meio V1 ao quadrado, igual a meio vezes 10.000 V1 ao quadrado. Para tirar esse sobre 2 aqui, eu posso multiplicar a equação inteira por 2, ou se quiserem tirar o mínimo múltiplo comum, que vai ser 2, dá no mesmo. Aí vai dar 6 aqui, esse 2 vai embora, esse 2 vai embora. Ficou assim, né? Mais simples. Aí, na hora que eu juntar esse V1 ao quadrado com esse 10.000, né? Ele vai passar subtraindo, vai dar 9.999, igual a 6. Então, o V1 ao quadrado vai dar 6 dividido por isso, vai dar 0,006. E aí, tirando a raiz quadrada, 0,245. Quase lá, falta pouco, porque ele pediu a vazão, né? A vazão é a área vezes a velocidade. Então, agora a gente já tem as duas coisas. A área 0, no caso, a área 1, 0,0025, π, e a V1, 0,0245. Aí agora eu vou abrir o π, tá? Pode substituir o π, 3,14, fazer todas as contas. Vai dar, então, um fluxo de 0,00192, ou, para ficar mais bonitinho, notação científica, 192 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. Então, essa é a nossa resposta aí. Ok? Muito bem, para a gente encerrar, não poderia deixar de falar uma coisa muito bacana que dá para explicar com a equação de Bernoulli, que é a questão da sustentação dos aviões, né? Como é que o avião, que é um veículo mais pesado que o ar, fica, né? Voa, né? Fica flutuando no ar. Através desse mecanismo aqui, dos aerofólios, né? Que é o esquema da asa do avião. A asa do avião, ela tem esse formato aqui lateral, né? Ela separa a corrente de ar em duas regiões, a região de cima e a região de baixo. Em cima da asa, por causa do formato da asa, a velocidade é maior do que embaixo, tá? A velocidade em cima aqui é maior do que embaixo. E daí, né? E aí, aonde a velocidade é maior, a pressão é menor, e vice-versa. Então, quer dizer que lá embaixo, onde a velocidade é menor, a pressão é maior do que em cima, tá? Então, essa diferença de pressão, ela compensa o peso do avião, e aí sustenta, então, o avião, dá sustentação para ele, tá? Quanto maior o ângulo de ataque, que é o ângulo entre a asa e o fluxo de ar, maior a pressão embaixo da asa, e aí isso aí compensa o peso e dá sustentação. Ok? Bacana demais, né? Muito legal. E aí fica, então, as referências, pessoal, né? Vai estar lá no livro de vocês, página 262 a 268. Qualquer dúvida, vocês podem consultar lá o texto. Ou se tiver uma dúvida também, pode mandar para mim no Zap. Eu sei que essa matéria não é tão simples assim, né? Vai gerar um pouco de dúvida. Pode mandar essa dúvida para mim aí, tá? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.